Todo mundo sabe que conhecimento é muito importante para muita gente e isso nos ajudou na sociedade a avançar várias vezes. E quanto mais conhecimento, muito melhor a sua vida, é lógico. Ainda mais a pessoa que ela não tem status social, não tem nada, o conhecimento vai ajudar muito ela. Só que o que eu ouço muito falar é que conhecimento ele é poder, mas para mim o conhecimento ele não é poder em si, pelo fato de que ele em si não pode fazer nada. Existem outras coisas, galera, que a gente pode fazer para obter e podemos ter poder a partir daquilo. E é sobre isso que vamos falar hoje, que o conhecimento, ele não é um poder real. Bom, o conhecimento, cara, ele é algo muito importante na sociedade, só que existem outras coisas que ele pode nos dar também, tá? Então as pessoas usam o conhecimento de forma um pouco bem equivocada, vê ele como se fosse um troféu, só que ele realmente ele não é um fim, ele pode ser apenas um meio para alcançar o poder, certo? Então vamos olhar para essa frase hoje aqui e destrinchar ela para ver como é que ela fica. Então não adianta, cara, você saber demais sobre várias coisas se você não usa isso na realidade. Então vamos supor aí você tem uma faculdade, você sabe várias coisas, aquele cara que ele fala sobre várias coisas ao mesmo tempo, ele sabe muito sobre qualquer assunto, só que ele não aplica. O que o cara vai aplicar, tipo, coisas espaciais, elementos históricos, às vezes ele nem consegue, cara, sequer aplicar isso na vida real, entende? Então, não adianta você saber muito sobre o assunto, sendo que no final aquilo não vai adiantar nada. Um exemplo disso é o especialista em internet. Você pode olhar o cara lá que ele fala sobre... Você pode ver um cara que ele fala sobre tudo na internet, ele fala sobre dinheiro, só que ele não aplica na vida dele, ele fala sobre como sair da pobreza, só que ele não aplica aquilo na vida dele, então logo aquele conhecimento dele é inútil, porque se ele tem um conhecimento e não aplica, aquilo não vai adiantar nada na vida dele, ele que apenas vai repassar aquilo na internet. Então, a gente tá cheio de especialistas na internet, cara, principalmente no YouTube, no Instagram, sendo que na vida real a vida dele não tem nada daquilo. Ou o cara que faz vários vídeos como ganhar grana e nunca aplica aquilo, no final o cara vira apenas uma pessoa que tem obesidade mental. É claro, a gente no entretenimento, a gente vê várias coisas, a gente gosta de muitas coisas, só que ser um obeso mental não vai adiantar nada na sua vida, porque se você tem tantas informações inúteis, isso só vai ocupar espaço na sua memória, ocupar espaço na sua cabeça, sendo que aquilo não tem realmente alguma utilidade. Então, se partimos do princípio de conhecimento é poder, o cara que é obeso mental, ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, para ele ter poder pra caramba aí no mundo. Vamos imaginar aqui um cara que ele treina alguma luta sozinho no apartamento. Você aí que sabe Muay Thai, você provavelmente está numa academia. Só que o cara que ele treina luta sozinho no apartamento dele, ele não consegue aplicar isso na vida real. Logo, esse conhecimento que ele tem dos chutes, dos golpes é inútil, porque ele não consegue aplicar isso em uma situação real. Então, o cara que ele treina no dojo, no dojan, no tatame, ele consegue pelo menos aplicar a teoria na prática. E isso é um conhecimento bem legal, um conhecimento que você consegue se defender, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, e isso é válido. Só que um cara que ele tem um conhecimento, ele apenas faz por fazer, não dá, cara. É inútil ali na vida dele, basicamente, tá? Tudo bem, né? Se quiser se treinar sozinho na sua casa, luta, só que você vai precisar de outra pessoa para aplicar o golpe, então nem adianta. Você pode ver, cara, na sociedade as pessoas compram muitos livros, elas compram 50, só que elas não lêem nenhum, cara. Se lê um é muito. E muitos menos aplicar o conhecimento do livro. Por exemplo, você vai ler lá Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, best-sellers. O problema é que algumas pessoas lêem aquilo lá e vê que você tem que poupar 20% e não consegue. Ou às vezes a pessoa ganha apenas 1.800, ela tem que aumentar a renda dela para ela aí sim conseguir poupar, porque senão não consegue nem sobreviver, vai passar fome. E você pode ver isso claramente, que as pessoas compram muitos livros para se fazer de intelectuais, mas não aplicam o que está no conhecimento daqueles livros. Logo, aqueles livros que ela está lá é inútil, porque você precisa do livro apenas para o conhecimento dele, que é um conhecimento original de outra pessoa. Tem faculdade, mas não tem emprego. Eu sei, galera, eu sei. Talvez por falta de oportunidade, mas mesmo assim, o que ele sabe não é o verdadeiro poder. Por exemplo, você fez faculdade de arquitetura, você não tem emprego, você não tem nada nas suas mãos.
o que você sabe, cara, não é o verdadeiro poder, porque se fosse poder, você não estava procurando emprego, você já tinha ele, certo? Então, você apenas tem um conhecimento de arquitetura, de qualquer coisa, apenas para chegar em outro lugar, para ter um salário maior, para ter um status, para trabalhar numa empresa boa ou para construir sua própria empresa, entende? Então, o cara que ele tem várias faculdades, várias coisas, não quer dizer que ele tem poder, quer dizer que apenas ele tem muito conhecimento agregado ali. Só que se ele não usar na vida real, do que adianta? Tem muitas pessoas aí que têm várias faculdades e não usam o conhecimento que ela tem, porque ela decidiu fazer outra coisa na vida dela, entendem? Então, vai desmistificar na sua cabeça que o conhecimento, ele é um fim, tá? Se você usar o conhecimento como um fim, isso vai dar errado e vai te frustrar, tá bom? É uma ferramenta que te ajuda a ter poder, é lógico, né? Então, quando você vai falar com várias pessoas, você tem que conhecer sobre palavras, oratória, persuasão, você tem que conhecer as formas de comunicar com as pessoas, que as pessoas não se sentem ofendidas, tá? Uma conversa um pouco menos agressiva. E quanto mais conhecimento aplicado à prática, melhor. Vamos lá, um cara que monta móveis, ele pode buscar mais conhecimento para conseguir trabalhar com mais difícil, conseguir trabalhar trabalhos muito mais difíceis e mais longos. Então, com isso, ele vai ganhar mais grana, ele vai ganhar mais dinheiro, porque ele vai ser um cara um pouco mais raro. E quanto mais raro você é, quanto mais você estuda na sua área, você consegue mais dinheiro. Por exemplo, também o eletricista. O cara que está na prática de eletricista, o cara consegue fazer mais cursos, consegue ter mais conhecimento, ele vai ser um cara mais raro ainda e ganhar mais dinheiro, entendem? Então, se você já está na área e você consegue mais conhecimento, você vai conseguir conhecimento não para você, não para que você se destaque tanto assim naquela área, mas sim para você ganhar mais grana ainda, tá? Claro, consequentemente você vai se destacar, só que o conhecimento em si, ele não vai te dar o poder para isso, tá? Você apenas vai usar o conhecimento a seu favor. Entenda que o conhecimento ele é o potencializador. Então, vamos supor que você está na área de medicina, você consegue um mestrado, doutorado. Isso vai potencializar o seu dinheiro, você vai ganhar mais grana, você vai ter mais chances através do conhecimento. Então, com ele, você pode melhorar de vida. É o que acontece com o cara que ele é pobre e ele, do nada, consegue ganhar 5K num concurso público, por exemplo. Ou seja, através do conhecimento, ele potencializou a vida dele, logo, ele não agora trabalha sobre emprego, mas ele tem um emprego bom e estável, entendem? Então, realmente o conhecimento, ele é uma coisa muito boa, tá? Ele é uma coisa que você tem que buscar bastante, só que você tem que usá-lo e não ele usar você, certo? Você não pode se gabar por ter muito conhecimento, não tem como você fazer isso. E o real poder, cara, você pode perceber, é dinheiro, não tem como. Se você não tem grana, você basicamente não tem poder, tá? Se você tem um poder aquisitivo muito grande, dificilmente alguém mexe com você. Você pode ver aquelas famílias ricas e tudo mais, aquelas famílias, algumas pessoas temem elas, não porque elas são pessoas más e tudo mais, só que são famílias poderosas que têm dinheiro, entendem? Elas são poderosas principalmente por causa do dinheiro também que elas têm ali. Então, existem pessoas que elas são respeitadas apenas por isso. Muitos exemplos de pessoas na sociedade hoje são respeitadas apenas pelo dinheiro. E não tem como você escapar disso, tá? Eu queria muito escapar disso, só que o dinheiro, a maioria das vezes, é ele quem manda em tudo. Então, não tem nem como. Não tem nem como questionar sobre isso. Em questão de status, cara, bancos, instituições são sustentadas por isso. Até países, entendem? Se o povo decidir, sei lá, deixar de investir no Brasil, deixar de investir em algum país da Europa, o país vai quebrar, cara, entendem? Se o pessoal vê que os bancos não estão dando certo, que tá perdendo dinheiro lá, o povo vai começar a tirar o banco, entendeu? Tirar dinheiro do banco. O que acontece, o banco fale, o que acontece, o país pode falir. Então, só o status do banco ou do país segura o país inteiro, entendem? Então, isso é um tipo de poder. Só através do status eles têm dinheiro e com isso eles têm muito dinheiro para fazer o que eles quiserem na vida deles. Comunicação, cara, você pode perceber que grandes líderes, grandes caras da história da humanidade, eles conseguiram falar e cativar. Então você vai lá perceber, como é que o cara pode acreditar no presidente lá daquela época? Ora,
É fácil, o cara sabia falar e cativar, entende? E se o cara sabe manipular, cativar, se o cara sabe fazer várias coisas sobre isso na comunicação, com certeza ele consegue subir ao poder. Guarde isso na sua cabeça, tá? Dinheiro, status e comunicação. Você vai buscar conhecimento para buscar esses três aqui, que é o real poder. Então, busque, cara, ter os 4 acima, tá? Para ter uma chance de sucesso maior, uma chance de sucesso maior na sua vida. Ter os 4 que eu falo é o conhecimento, tá? Porque eu sei que isso aqui sem conhecimento, às vezes você vai se ferrar muito. É igual os caras que ganham muito dinheiro na loteria, só que não tem o conhecimento para gerir eles. E aí o cara gasta com Ferrari, com mulheres, com pinga, com várias coisas e acaba ficando sem a grana, entende? Então o cara vai ter que ter conhecimento para gerir esses 3 também, tá? Busque conhecimento para conseguir ter poder. Para ser claro, cara, busca ter grana e status. Isso daqui vai ser essencial para sua vida. Não gosto de falar isso, tá? Eu não acho isso realmente justo, mas é assim que a vida acontece e a vida é assim. Não tem como a gente ficar tentando mudar as coisas, sei lá, ser um exército de um homem só, de 10 pessoas, um gato pingado, tentando mudar o jeito que o mundo é. O mundo é grana e status. Se você tem esses dois, você consegue fazer várias coisas, consegue se safar, consegue... Você pode ver aí, cara, na mídia, os caras conseguem distorcer várias coisas através da grana, tá bom? E mais, Mark, para o pobre, eu que sou pobre, não tenho bosta nenhum daqui de cima, não tenho dinheiro, nasci ferrado, não tenho status, não tenho comunicação boa. Cara, o único jeito de você chegar a esses 3 aí é através do conhecimento. É a única coisa, cara, que você consegue fazer. Por quê? Porque fazer o quê? Né? Se nasceu de jeito, mano, não tem nem como, né? Nem foi culpa sua, mas fazer o quê? Então, você já nasce sem coisa nenhuma. O que você tem a perder o quê? Se você estudar, se você fazer um concurso público bom, o que você tem a perder? Cara, você já não tem nada, já não tem bosta nenhuma. Então, se você tá, sei lá, ganhando 5 mil, cara, você tem o que a perder ganhando mais conhecimento para você alavancar seu negócio, por exemplo. Entrar na internet de vez para você ter um negócio online. Ou, sei lá, você fazer uma faculdade para você crescer mais ainda na sua área. Entendem? O conhecimento, então, ele não é ruim, tá? Talvez você tenha achado que eu queria falar que o conhecimento é ruim, só que o conhecimento, ele não é poder. Ele é apenas uma ferramenta que usamos para obter o poder. E aí, você vai obter esses 3 tipos de poderes aqui, tá? E se você tem esses 3 tipos aqui, já nasce com isso, mas não tem conhecimento, é provável, cara, que você vai quebrar ou vai se ferrar muito se não tiver outra pessoa te sustentando. Tanto é que o mais difícil não é ficar rico, cara. O mais difícil é se manter rico, na verdade, né? Porque você pode quebrar a qualquer momento também. Você sabe a realidade. Sem poder, as coisas ficam piores ainda, ficam mais complicadas. E o que eu quero é que as pessoas elas saibam a realidade. Porque se você negar a realidade, você sabe que você vai se dar muito mal na vida. E tem pessoas que elas negam a realidade, elas querem falar, não, mas dinheiro é só para esse mundo, e a gente não vai levar nada daqui. É claro, a gente não vai levar nada daqui, mas enquanto a gente estiver aqui, você vai precisar, cara, de poder e ter as coisas mais complicadas na sua vida. Porque senão, é o que gera todo o estresse nas pessoas, tá? Ansiedade, às vezes depressão, um monte de coisas, só porque ela não tem essas 3 coisas aqui. É claro, o cara que tem muito dinheiro e status de comunicação não quer dizer que é o cara mais feliz do mundo, é lógico. Tem pobre que ele é feliz. Só que isso vai facilitar muito a sua vida, tá? É muito melhor você ter dinheiro e ter alguns problemas do que passar fome e ainda assim ter problemas, tá? Eu já vi rico triste, só que eu acredito que existe mais pobre triste e ferrado do que os ricos aí que estão por aí andando de jatinho, um monte de coisa. E às vezes a gente fica falando que o pobre é mais feliz. Sendo que tem muito pobre, muito ferrado, muito lascado e não pode nem comprar um lanche no final de semana, porque senão passa fome ou perde a comida do outro dia, ou fica sem energia. Então, o vídeo de hoje foi esse. Fique à vontade na seção dos comentários e até o próximo vídeo.